Sejam todos bem-vindos, aqueles que nos acompanham pelos meios de comunicação virtual, pelo YouTube. Se sintam acolhidos em nosso coração e abraçados pelo Pai da criação. O meu nome é Maria Inês, sou trabalhadora da casa e o nosso tema é o Evangelho no Lar. E convidamos a todos neste momento para fazermos a prece de abertura das nossas atividades. Elevando o pensamento ao alto e buscando a conexão com o divino, vamos aurindo nesse intercâmbio de almas as energias revitalizantes, os fluidos salutares, para o nosso bem-estar físico e espiritual. Desejando que todos recebam um banho de luz, de amor, de ternura, de acordo com as suas necessidades, e nos sentindo amparados, protegidos, intuídos e guiados, iniciamos o nosso trabalho de exposição doutrinária. Em nome de Deus, assim seja. Nós vamos dividir esse tema em 3 momentos. O primeiro dele, nós vamos falar sobre o culto do Evangelho no lar, da importância do Evangelho no lar, os benefícios. E vamos mostrar uma forma muito singela e simples de executarmos essa atividade com êxito e com alegria, de forma acessível, de forma agradável, para o fácil entendimento daqueles que nos ouvem neste momento. Então, iremos tratar também de algo que às vezes não é muito comum acontecer durante o Evangelho no lar. As dificuldades, os desafios que nos aparecem e como agir com fé, como fazer um trabalho bem lindo e nos manter em pé. Em O Livro dos Espíritos, na questão 208, o codificador pergunta aos espíritos iluminados se os espíritos dos pais exercem alguma influência sobre os seus filhos após o nascimento deles. E a resposta, como já dissemos, ela é muito grande. Conforme já orientamos, os espíritos devem contribuir para o progresso uns dos outros. Pois bem, os pais, eles têm por missão desenvolver em seus filhos os potenciais intelectuais e morais por meio da educação. E isso constitui para eles uma tarefa. Se falharem, se sentirão culpados e terão que retomar essa missão em outros momentos. Na obra As Leis Morais da Vida, Joana de Ângeles nos diz, através da psicografia de Divaldo Pereira Franco, que devemos acender o sol do Evangelho em nossa casa, reunir-nos com os nossos para orar, e jamais triunfarão as trevas em teu lar, em tua família e em teu coração. O Evangelho no lar, ele é uma experiência extraordinária, transformadora, onde colocamos Jesus na pauta das nossas relações como um divino convidado para a nossa reunião familiar.
É hora de tratarmos naturalmente com bom senso sobre as circunstâncias em que estamos vivendo e colher reflexões e excelentes resultados. É um momento de falarmos sobre Jesus, de estudarmos sobre Jesus, os seus atos, as suas palavras, e vivenciar o seu evangelho de amor. Muitas pessoas, elas adquirem o conhecimento da doutrina espírita estudando as obras da codificação em suas residências, nas suas casas, lendo os livros, e aí vão se aprimorando. Mas há muitas pessoas também que buscam esse conhecimento dentro dos centros espíritas. As crianças são trazidas à evangelização, temos os pais gestantes, a evangelização de bebês, de jovens, de adultos. E depois temos o estudo do ESG, o estudo especializado, aprofundado da doutrina espírita. Então, temos também as palestras, onde vamos aurindo esse manancial de luz para seguirmos firmes as pegadas de Jesus. É a hora de trabalharmos naturalmente com bom senso sobre as circunstâncias em que estamos vivendo na atualidade e fazermos uma bela reflexão e colhermos excelentes resultados. Lembramos de Mateus, no capítulo 18, versículo 22, na sua fala, onde 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, aí eu estarei. Então, amado irmão, é necessário abrirmos as portas do nosso lar, escancararmos as portas do coração para a terapia do amor pregada por Jesus, para que ela possa ir suavemente penetrando no nosso íntimo e nos sustentar para os embates da vida. Muitas vezes, na casa de Simão Pedro, o mestre falou sobre as Escrituras, esclarecendo os familiares dos apóstolos e todos os que ali se encontravam, sedentos. Lhes ouviam as palavras edificantes e Jesus os convidava ao diálogo amoroso, despertando-lhes o desejo de aprender. Nos diz Dr. Bezerra de Menezes que o Evangelho no lar é uma oportunidade de ouvirmos Jesus falar, de trazer a claridade da Boa Nova ao templo familiar. E neste ato, nós vamos aprimorando os valores e as experiências que a vida terrestre nos oferece. E Joana de Ângeles, no capítulo Jesus Contigo, no livro Messe de Amor, ela nos diz que quando uma família ora numa determinada casa, toda a rua, todo o bairro fica iluminado. E quando num edifício de apartamentos alça os céus, aparece um núcleo familiar, todo o edifício fica iluminado, qual uma vela acesa numa noite escura de ventania. Enquanto nós oramos, os benfeitores amorosos, eles se organizam para estar presente nesse momento, limpando a psicosfera e retiram os miasmas, os pensamentos deletérios que ficam impregnados no ambiente, deixando-nos
até nervosos e doentes. A finalidade do Evangelho, desse estudo magnífico, é nos levar a compreender os ensinamentos cristãos. A sua prática nos conduz ao aprimoramento moral, criando nos lares o hábito da oração, da reunião em família, despertando o senso moral. Acentuar nas famílias o sentimento de fraternidade, pelos momentos de paz que o Evangelho proporciona, dá aos membros daquele grupo familiar oportunidade de viver mais tranquilos, com serenidade, com muito amor. É uma forma também de higienizar com os pensamentos e sentimentos elevados e podermos receber as boas intuições, os bons direcionamentos, as boas ideias para os embates que estamos vivendo no momento. Facilitar dentro e fora do lar o amparo necessário, a proteção, diante das dificuldades materiais e espirituais, nos mantendo num processo de permanente oração. Esse lar, ele se torna um ponto de luz. Também de elevar o padrão vibratório dos integrantes do lar e contribuirmos com o plano espiritual para a obtenção de um mundo melhor, um mundo mais sereno, um mundo de mais paz e de compreensão, exemplificando em todos os segmentos das sociedades as lições ensinadas por Jesus de Nazaré. Quando o ensinamento do Mestre vibra entre as quatro paredes de um lar, num templo doméstico, aqueles pequenos sacrifícios, as abnegações, elas se tornam momentos de felicidade, momentos de mais compreensão. O primeiro culto do Evangelho no lar foi realizado por Jesus na casa de Simão Pedro, é o que nos diz o Espírito Neio Lúcio na obra Nosso Lar. Então, como proceder? Devemos, em primeiro ponto, escolher um dia da semana e um horário em que possamos reunir todos os integrantes da nossa família, porque é importante a participação de todos. E durante 20 ou 30 minutos, estudarmos 1 ou 2 itens desse livro fabuloso que traz as máximas do Cristo, o Evangelho segundo o Espiritismo, e devemos iniciar pelo prefácio e seguir até o final da obra. Mas se porventura aquela família ou outras já têm conhecimento doutrinário, podemos abrir o Evangelho de forma aleatória e tirar dali as reflexões para as meditações. Crianças também podem participar desta atividade. Agora, quando pequenas, às vezes acontece que elas adormecem, e então devemos deixá-las dormindo, porque elas ficam ali se beneficiando daquela psicosfera amorosa. Agora, maiorzinhos, nós podemos tornar o Evangelho no lar algo atraente, gratificante. A Federação Espírita Brasileira tem um cabedal fabuloso de literatura infanto-juvenil para o estudo das lições de Jesus. E podemos ler uma historinha e dar a eles papel, lápis de cera, para que eles possam desenhar e pintar as mensagens de acordo com a sua compreensão. Também acontece seguidamente em que,
quando, no dia marcado que temos o nosso evangelho, nós recebemos visitas, e é importante explicar ao visitante a finalidade da nossa reunião íntima, familiar, e convidá-lo para participar das atividades. Se porventura ele não for adepto da doutrina espírita, podemos oferecer uma Bíblia para que ele leia o Novo Testamento e dali também colhermos os belos ensinamentos. Uma pessoa que mora sozinha, ela também pode fazer o evangelho no lar, seguindo todos os passos que nós orientamos. Certa ocasião, um menino de 6 anos chamado Antônio, ele pediu para fazer a prece final naquela noite do Evangelho. E ele disse assim: Deus, faz com que eu não chupe mais a mamadeira. E assim que acabou de agradecer e fazer a sua prece, ele correu até a geladeira e a tomou nas mãos. A mãe amorosamente lhe disse: meu filho, você acabou de pedir para Deus te ajudar a largar a mamadeira? Ele fitou serenamente a mãe e disse: mas ele ainda não me ajudou. Então, amados, nós devemos ter fé, confiança no Criador, fazer o nosso evangelho com profundo amor. Pedi e obtereis, disse Jesus. Então, a reunião se processará da seguinte forma: devemos fazer uma prece inicial, e essa prece inicial, ela deve ser simples, breve, objetiva, de maneira que o coração, ele fale mais alto que as palavras. Depois, ler um pequeno trecho do Evangelho e comentá-lo, e não discutir, porque não é um momento para discussão, e sim que cada um deve expor a sua compreensão, a sua lição que recolheu daquela página sublime. E após, fazermos um momento de vibração, nos recolher, silenciar, emitir pensamentos e sentimentos elevados em favor dos que sofrem, por toda a humanidade, pelos governantes, por um familiar se está passando por momentos difíceis, podemos nos dar as mãos espiritualmente e vibrar com muito carinho para que ele tenha força de se levantar. Devemos preparar o ambiente do Evangelho no lar. A doutrina espírita, ela não tem rituais, mas devemos combinar com os familiares se vamos sentar à mesa, se vamos ficar acomodados na sala ou nos aposentos, e ali colocar uma jarra de água para que durante as reflexões e as preces, ela possa ser fluidificada, onde os benfeitores da luz colocam ali as essências medicamentosas que todos necessitam naquele momento. Podemos também colocar um copo de água para cada um, de forma individual, e após a leitura e a conclusão desse período de oração, devemos inseri-la. E a prece de encerramento, ela também deve ser uma prece simples, uma prece de agradecimento pela presença dos benfeitores, pela bênção da família reunida, pelo pão, pela cama, pela comida, pelos desafios que estamos vivendo naquele momento. E depois, lembrar que o Evangelho no lar não é uma sessão mediúnica onde os espíritos se manifestam e nem uma sessão de cura. Isso deve acontecer na casa espírita, onde tem o ambiente preparado, as equipes preparadas para esse acontecimento. Então, não podemos fazer do Evangelho no lar um momento para atacar uns aos outros. Certa ocasião, um pai de família, chamado seu Henrique, ele sempre abriu o Evangelho e fazia um sermão
em cima daquela página para um determinado filho. Como era uma família numerosa, eles começaram a notar o procedimento do pai. E certa ocasião o caçula disse: papai, hoje eu vou abrir o Evangelho. E ele leu e dizia algo a respeito do procedimento equivocado do pai. Então todos riram e viram a maracutaia que o genitor fazia. Claro que a intenção dele era boa, corrigir alguns comportamentos dos filhos, mas um momento inadequado, né, com uma pedagogia errada. E assim ele ia botando o chapéu naquele filho que ele escolhia de forma equivocada. Devemos sempre elevar o pensamento ao alto e agradecer a Deus o amparo, a proteção, toda a luz, toda a inspiração que vem nesses momentos de prece e de oração. Certa ocasião, no Evangelho também aconteceu algo muito sublime. As crianças estavam felizes, lendo as historinhas, e uma delas correu até sua mãe, dizendo: muito obrigado, Senhor, pelo teu abraço, mamãe, pelo teu carinho, pelo teu afago. Então é um momento de manifestação, de ternura entre os núcleos da família, porque a teoria que nós estudamos, ela deve vir de encontro com a prática, né? Então o Evangelho no lar nos deve transformar a nossa casa num ninho de amor, de acolhimento, de aconchego, de esclarecimento, não atacarmos uns aos outros, mas sim fazermos uma reflexão em cima do texto que nos caiu. Por exemplo, se caiu a paciência, a pessoa deve dizer: olha, se autoanalisar. Talvez essa semana eu não fui muito paciente, rodei nessa prova. E assim vai dando oportunidade para que cada integrante da família também possa falar as suas contribuições e expor os seus entendimentos sobre as lições de Jesus. E assim nós vamos nos auxiliando, nos evangelizando uns aos outros. No lar, deve ter um momento muito agradável, onde todos queiram participar desse evento. Deve ser, assim, um momento onde nós falamos mais de nós mesmos e menos dos outros. E é fundamental, depois do Evangelho, ficarmos em casa, se beneficiando daquela psicosfera amorosa, usufruirmos daquelas energias ali que são, com as quais nós somos beneficiados. Décadas atrás, trazemos um exemplo agora, da casa da avó Ana, onde nos domingos reuniam-se os filhos, as noras, os genros, os netos, e éramos em torno de 15 a 17 pessoas. E ela, antecipadamente, ela preparava biscoitos saborosos, assados num forno de tijolo, a lenha, e batia 2 ou 3 gemas de ovos com açúcar e fazia uma gemada deliciosa. E em função das neves, crescia e enchia aquele recipiente. E após as leituras edificantes e as reflexões, ela servia a todos. Era um banquete espiritual. E depois as pessoas ficavam ali, confabulando, trocando as ideias. Alguns, aos poucos, iam se retirando para as suas casas. Então, era um momento em que todos desejavam ir visitar a avó, porque ali nós nos evangelizávamos. Não era uma hora de sermão, mas era uma hora de aconchego, de expressarmos
o amor uns pelos outros, onde cada um dava o melhor de si e não havia no Evangelho o chicote, a cobrança, e sim era um momento para recebermos um abraço de Jesus. Ele era o nosso convidado, ele vinha ali para irradiar a sua luz ao nosso derredor, olhar para as necessidades mais íntimas e naquele abraço fraterno, aliviar as nossas dores, encher o nosso coração de esperança, de alegria, de bom ânimo para seguirmos avante. E nesses momentos tão especiais que nós estamos vivendo na atualidade, é fundamental o Evangelho no lar, mais de uma vez por semana. Tem famílias que fazem o Evangelho todos os dias, outras 2 ou 3 vezes durante a semana. Então, é um momento em que nós podemos adaptar segundo as nossas necessidades, para tornar esse momento de prece, momentos de verdadeira felicidade. O culto do Evangelho, ele nos traz amplas possibilidades de conhecimento do próprio Jesus. E a partir do momento em que nós nos esforçamos para falarmos sobre o Mestre, estudarmos e vivenciarmos as suas lições de amor. E assim, sempre agradecendo o amparo, a proteção, a família, as bênçãos daquela reunião. E agradecidos, dizemos nesse momento, concluindo a nossa exposição doutrinária: amado Mestre Jesus, visita as nossas famílias, visita os nossos lares, visita os lares daqueles que têm mais necessidade de um carinho, de um amparo, de um abraço, de um olhar. Tu sabe que existe tantos estropiados na vida, tantos desencarnando neste momento em situações doloridas, tantos familiares derramando lágrimas sofridas. Vem Jesus ao encontro desses corações queridos, que eles possam beber nas fontes da sabedoria infinita, os bálsamos para as suas dores, os consolos para seguir em frente, iluminados pelo teu imenso amor. E abraçados por essa pleiade de amigos que nos cercam nesse momento, dizemos: muito obrigado, Senhor. Muita luz, muita paz, serenidade e bom ânimo. Assim seja.